Olá, gente, boa noite. Vamos então para mais uma aula. Sejam aí muito bem-vindas. Vamos lá para mais uma aula. Lembrando que toda terça-feira às 19h30 é o momento que a gente tem aqui juntas, é o momento da gente conversar, é o momento de eu ajudar vocês, é o momento que eu gosto muito, que eu digo que é o momento de vocês. Eu digo que é para você pegar um cantinho, para você ali estar ali bem atenta no que eu vou falar, justamente para pensar um pouquinho na sua história de vida, um pouquinho do que vem acontecendo com você. Cada semana aí eu trago um tema diferente, né? Eu abro a caixinha de perguntas uma semana anterior e aí eu coloco aí para vocês escolherem alguns temas e aí eu trago na aula pra gente conversar sobre. Me digam aí quem está vindo pela primeira vez aqui nas nossas aulas. Tem algumas meninas que tenham vindo pela primeira vez, tem outras que já estão acompanhando já faz mais um tempo. Me digam aí quem está vindo pela primeira vez. Quem está vindo já faz um tempo sabe que eu gosto que a gente tenha esse contato direto, eu gosto de conhecer vocês de pertinho. Então me digam aí pra gente começar. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para você pegar esse aviãozinho que tem aqui no cantinho e eu gostaria que você compartilhasse essa aula. Quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar. Então compartilha aí para umas 2, 3 amigas de vocês. Se cada uma de vocês compartilhar a live, a aula com 2, 3 mulheres, teremos mais mulheres aqui juntas, mais mulheres aí em busca de ter relacionamentos saudáveis. Muito bem, Luísa, seja aí muito bem-vinda, convide aí as suas amigas pra gente escutar algumas coisas aí bem importantes. Hoje tem esse tema, que é um tema que eu vejo que muitas pessoas se questionam, nossa, por que eu não consigo manter um relacionamento? Por que eu não consigo realmente engatar num relacionamento? Por que eu não consigo ficar um tempo com uma pessoa? Tem alguma coisa de errado comigo? Eu faço alguma coisa errada? Eu tenho aquele famoso dedo podre? O que acontece? E aí tem vários pontos, várias interpretações, vários questionamentos de muitas mulheres. Muitas alunas do MEDDI, muitas minhas pacientes sempre trazem isso. Nossa, por que eu não consigo? O que tem de errado comigo? Como se a pessoa fosse a pior pessoa do mundo e como se o outro fosse a pessoa mais, entre aspas, perfeita do mundo e a pessoa já se coloca como inferior. Então é interessante a gente começar a trabalhar quais são os seus bloqueios emocionais que hoje te impedem de achar alguém legal. Quais são as interpretações e pensamentos que você tem em relação a si mesma que acaba te prejudicando nos seus relacionamentos? Quem você tem, que tipo de pessoas você tem escolhido e mantido na sua vida? Você já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar nos tipos de relacionamento de pessoas que você permite que fiquem na sua vida? Porque é basicamente isso. As pessoas que entram na nossa vida, nós adultas hoje, nós temos a responsabilidade de falar, opa, não, você não vai embora, você sim pode ficar. Mas pra gente ter essa maturidade, a gente precisa ter claro algumas coisas dentro de nós. A gente precisa ter desbloqueado alguns bloqueios mentais, a gente precisa estar realmente bem com nós mesmos pra gente conseguir dizer até tchau pra alguém que nos está nos fazendo mal. Digam aí, quem está namorando, quem não está. Hoje temos mais mulheres solteiras, mais mulheres namorando, casadas, enfim, separadas, enfim. Me falem aí um pouquinho sobre você, em que momento que você está hoje da sua vida. E aí, eu queria que você parasse para questionar assim. Se muitas de vocês hoje falam, ai, porque meu relacionamento não dá certo, ai, porque eu faço tudo errado, ai, porque isso, o que a gente precisa olhar que de fato isso está acontecendo. Então hoje de fato o que a gente tem que estar acontecendo é que tem alguma coisa aí dentro de você e nos seus relacionamentos que estão fazendo com que você não consiga manter um relacionamento, que você não consiga manter um casamento. E aí eu queria começar essa aula de hoje perguntando uma coisa que eu acho que eu já perguntei aqui na semana passada, retrasada, não lembro agora. Mas eu queria te perguntar, nesse momento,
como está a sua relação consigo. Você já parou para pensar? Você já conseguiu analisar como está o seu relacionamento com você? Como que você tem se tratado? O quanto que você tem se cuidado? O quanto que você tem se admirado? O quanto que você tem se percebido? O quanto que você tem gostado de si? Eu vejo que muitas mulheres falam assim: ai, mas fulano não gosta de mim. Mas fulano não me valoriza. Mas ele não está nem aí pra mim. Ele nem me elogia. E aí eu jogo pra elas: o quanto que você tem se valorizado? O quanto que você tem se olhado? O quanto que você tem cuidado de si? O quanto que você tem buscado se amar? Nenhum relacionamento seu, nenhum, escutem, grave muito bem o que eu estou te falando agora. Nenhum relacionamento seu será legal, será saudável e terá sucesso se você, em primeira mão, se você não estiver bem consigo. Se você não se gostar, se você não se valorizar, se você não se amar, não vai dar certo. E a gente precisa começar a olhar para isso. E é por isso que eu trouxe esse tema tão importante. Porque muitas mulheres que são dependentes emocionais, elas têm o pensamento de que a minha vida só terá sentido se eu tiver uma pessoa ao meu lado. Eu só serei feliz se eu tiver alguém do meu lado. A minha vida só vai ser colorida se eu tiver alguém do meu lado. E essa pessoa, ela fica esperando. Então, enquanto não chega ninguém, eu fico fazendo assim, fico lá. Eu não me arrumo, eu não me cuido, eu não olho pra mim. Eu fico só esperando alguém chegar. E aí a nossa autoestima vai ficando baixa, a gente não se conhece, a gente se torna desinteressante e a gente vai mantendo o ciclo dentro de nós. Então, a pessoa que é dependente emocional, ela fica insistindo nisso, que ela só será feliz se tiver alguém do lado dela. Ela fica insistindo e ela fica o tempo todo buscando isso. Então, o que eu faço? Eu tenho essa busca no externo. E eu acabo esquecendo de que primeiro eu preciso me buscar. Eu preciso me conectar. Não estou dizendo que você precisa se amar e se isolar do mundo, só se conectar consigo e tudo mais. Não. Nós somos seres humanos, nós somos seres sociais. A gente gosta sim de se relacionar. Isso tá bom, isso é saudável. Só que antes a gente precisa olhar aqui como que a gente está, o quanto que a gente tem se colocado em primeiro plano. Eu vejo que muitas pessoas não se colocam em primeiro plano. E pelo contrário, não sei se isso acontece com você, mas eu vejo que muitas pessoas, além de não se colocarem em primeiro plano, se colocam em segundo. Sentem tanta essa necessidade de estar com alguém, de se relacionar com alguém, que quando essa pessoa está num relacionamento, ela se anula, ela faz todas as vontades do parceiro, ela está 100%, 200% à disposição do parceiro. Ela se isola das amigas, ela se isola dos familiares, ela não deixa o parceiro dela fazer coisas, se incomoda com o trabalho do parceiro, se incomoda com os amigos do parceiro, tudo ela se incomoda. Porque aqui dentro tem um vazio muito grande, os meus alunos do MDDI da turma passada já vão saber isso. Aqui dentro tem um vazio muito grande, que quando chega uma pessoa, eu preciso que o outro esteja ali 100% comigo para ele me preencher. E com isso, eu preciso que o mundo dele gire em torno de mim, da mesma maneira como o meu mundo gira em torno da pessoa. E aí veio aquele ciúmes excessivo. Sabe aquele ciúmes? Que você fica querendo o tempo todo controlar o seu parceiro? Que você fica querendo mexer no celular do seu parceiro? Que você tem muito medo que ele te traia ou que ele te abandona? Você sente tudo isso porque aqui dentro tem um vazio, tem uma dependência emocional, que você se vê frágil e incapaz de se manter fora dessa relação. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E hoje, eu preciso que você se questione como que estão os seus relacionamentos.
O seu relacionamento hoje, o seu relacionamento passado, o seu relacionamento, ele diz muito sobre, vamos colocar assim, a fase da vida que você estava. Então acaba sendo um reflexo, vamos colocar assim, da época da sua vida que te representava. Eu lembro durante, um tempo da minha vida, minha fase de solteira, minha fase de namorando, que quando agora, com a minha mentalidade que eu tenho hoje, com a minha maturidade que eu tenho hoje, me tornando muito mais independente emocional, quando eu olho pra isso, eu vejo, gente, nitidamente que meu relacionamento era um reflexo de como eu estava. Assim como eu vejo hoje que o meu relacionamento é um reflexo de como eu estou. E é por isso que eu quero te perguntar. Olhe hoje pro seu relacionamento e tente observar como ele está, que vai ser um reflexo de como você está hoje. Como assim, Thaís? Gente, quando eu era muito dependente, vamos falar um pouco da minha fase de solteira. Eu tive aí uns anos de uma fase de solteira minha, onde eu ainda estava muito perdida, ainda não tinha me encontrado, ainda não tinha me conectado comigo, ainda estava nesse processo meu de transformação, de amadurecimento. Quando eu olho hoje, os caras que eu mantinha na minha vida, eu falo assim, gente, jamais hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu manteria. Aquele tipo de pessoa que só lembrava de mim na segunda, na terça, durante a semana, porque no final de semana eu tava na zona. Aquele tipo de cara que só me dava esmola e eu me contentava com um pouco. Aquele tipo de pessoa que eu olhava pra aquilo e falava assim, nossa, mas ele não tem nada a ver comigo, por que eu estou me mantendo nesse relacionamento? E que ao mesmo tempo, eu falava assim, mas ele não tem nada a ver comigo, mas ao mesmo tempo eu queria aquilo. E eu começava a falar assim, gente, o que tá acontecendo? Eu quero, mas ele não me dá moral, mas ele isso. E aí eu ficava me enfiando em alguns relacionamentos que hoje eu me questiono e falo, o que eu estava fazendo? E hoje eu tenho as respostas. Porque eu estava bem distante de mim mesma. Então eu buscava qualquer pessoa, me mantinha em qualquer relacionamento para estar aqui preenchida. Consequentemente, como eram qualquer pessoas, eu não conseguia manter esse relacionamento. Porque quando eu olho hoje, com os olhos que eu tenho hoje, eram relacionamentos que não tinham nada a ver comigo. E hoje eu queria que você começasse a observar os seus comportamentos diante dos seus relacionamentos. Se você está sentindo um vazio aqui dentro, se você está muito carente, se você não se conhece, a chance de você entrar num relacionamento onde o cara vamos colocar assim, ele é imaturo, que ele é, sei lá, dependente, que ele é, sei lá, com várias características, vamos colocar assim, negativas, a chance de você se manter nesse relacionamento é muito grande. Nossa, Thaís, mas por quê? Porque justamente você não está olhando para todo o cenário. Então é aquele cara controlador, aquele cara imaturo, aquele cara criança, aquele cara que liga e desliga, que fica te colocando ali escanteio. Você se mantém naquilo porque você não consegue ser realista. E aí você acaba permitindo que essa pessoa fique na sua vida. Porque aqui dentro você nem sabe o que você quer. Então é melhor isso do que nada. E aí eu queria que hoje, quando a gente volta para aquela questão que eu tava falando pra vocês, que o relacionamento diz muito sobre quem você é hoje, eu queria que você olhasse pra hoje, pro seu momento. O que hoje faz com que você, de alguma maneira, permita que essa pessoa fique na sua vida. Seja um namorado, seja um cara aí que está ficando, qualquer pessoa. Por que você permite que essa pessoa fique na sua vida hoje? Porque de alguma maneira você está permitindo. E eu vejo que muitas pessoas falam assim pra mim. Ai, Thaís, mas quando eu olho assim, eu nunca achei realmente meu relacionamento bom. Eu sempre soube que ele não me valorizava, mas eu sabia que não era pra mim, mas isso assim, eu não conseguia terminar. Alguma coisa me prendia ali naquele relacionamento. E aí a gente vai precisar olhar pra tudo isso, porque a sua cabeça, os seus pensamentos sabiam, mas os seus sentimentos se permitiam se envolver. E a gente vai ter que olhar pra isso, porque de alguma maneira, de acordo com a sua história de vida, você tem algumas crenças, você tem alguns bloqueios, você tem um histórico aí dentro, de acordo com a sua história de vida, de acordo com a criação dos seus pais, de acordo com a criação de alguns cuidadores seus, alguns comportamentos, alguns hábitos que foram aprendidos e que você hoje, de alguma maneira, acaba reproduzindo.
De alguma maneira você acha que é isso. Então, se você teve pais, sei lá, que brigavam muito na infância, que um traía, o outro perdoava. Às vezes você foi crescendo e achando que isso é normal, que isso é aceitável, que é assim que funciona. Sendo que você não entende esses bloqueios, você não entende o que realmente faz com que você hoje se mantenha nesses relacionamentos. Ai, Thaís, mas não sei o que acontece. Então a gente precisa olhar pra isso. E eu estou te convidando a olhar realmente pra isso. Se você teve uma infância super protegida, você hoje também pode ter um impacto disso no seu relacionamento. Se você teve uma ausência de carinho, de afeto, isso provavelmente pode ser que, se você não trabalhou isso internamente, de alguma maneira isso está te afetando nos seus relacionamentos. E você precisa começar a olhar para isso. Isso envolve o processo de autoconhecimento, de você olhar para sua história de vida, de você tentar reconhecer alguns padrões de comportamentos, alguns padrões de pensamentos. E talvez durante a sua infância inteira, você não aprendeu a ter tempo, por exemplo, de olhar para si. Talvez durante a sua vida inteira, você nem sabe como é olhar para si. Durante a sua vida inteira, talvez você não conseguiu entender e aprender quais são as suas reais necessidades. Porque às vezes você focou tanto nas necessidades de suprir as necessidades dos seus pais, de ser uma boa filha, de ser uma boa, sei lá, irmã, de ser uma boa isso, uma boa sobrinha, uma boa amiga, boa tudo para as outras pessoas, que hoje você não consegue nem entende quais são as suas reais necessidades. E a gente vai precisar começar a olhar para tudo isso, porque tudo isso hoje, se não é trabalhado, isso impacta em você não conseguir manter um relacionamento. Hoje, quando você olha para sua história de vida, o quanto que você consegue perceber os impactos que isso acabam tendo hoje no seu relacionamento. O quanto que você realmente foi ensinada a lutar e a atrás da sua felicidade. Muitas pessoas, vamos colocar assim, muitas pessoas, às vezes de algumas famílias, estavam infelizes nos relacionamentos e tinham que se manter ali. Não, mas é porque eu tenho mesmo infeliz, é aquilo, tem que ser assim pro resto da vida. E que talvez hoje você esteja nesse relacionamento com essa dificuldade que você está tendo, porque pra você precisa aceitar qualquer coisa. Então comece a olhar para os seus comportamentos, para os pensamentos que você tem em relação a você, porque isso irá impactar o seu relacionamento. Então eu queria que você hoje, se você sente uma insegurança, por exemplo, vamos pensar em insegurança, e você tem um medo de abandono muito grande, quando você começa a falar com uma pessoa nova, quando você começa a conhecer alguém, você não quer ser abandonada, qualquer ausência, qualquer sumiço de uma pessoa, vamos colocar assim, meia hora depois, uma hora depois, você já fica desesperada. Nossa senhora, ele tá me esquecendo. Nossa senhora, eu preciso mandar mensagem. E aí você fica o quê? Sendo aquela chata, aquela controladora. Se você é aquele tipo de pessoa que faz tudo pelo cara, que não consegue colocar limites, porque você não quer ser abandonada, porque você não quer ser traída, porque lá atrás você passou por alguma situação, ou você tem algum pensamento em relação a você negativo, você fica o tempo todo buscando essa necessidade que o outro te supra. Se você tem medo de perder alguém, você vai ficar nessa necessidade. E percebe que quando a gente fica com essa insegurança, com esse medo de ser abandonado, com esse medo de perder, percebe o quanto que as pessoas colocam o parceiro, o ficante, o namorado, o marido, como a pessoa mais importante da vida. Gente, eu juro pra vocês, a partir do momento que você coloca o outro como a pessoa mais importante da sua vida, você vai desgastar de alguma maneira o seu relacionamento. De alguma maneira, pode ser que você tenha um comportamento meio de ser abandona, meio de querer ser controlada, de você querer controlar onde o seu namorado vai, onde você com os amigos, aí não vai sair com ninguém. Aí... E eu vou perguntar pra você, o quanto que você gosta de ser controlada? O que homem gosta de ser controlado? Não dá, gente, isso desgasta a relação. Não sei se quem me fez a pergunta na caixinha, que eu recebi a caixinha que eu acho que eu respondi hoje ou ontem, não lembro agora. Em relação a não deixar o namorado sair com os amigos. Isso vai impactar, provavelmente, lá pra frente, o quanto você tem dificuldade de manter um relacionamento. Porque que pessoa quer ser controlada? Que pessoa quer ficar presa? Provavelmente só as pessoas que são dependentes emocionais, que elas gostam dessa prisão. E que a longo prazo isso não é saudável.
Se você não consegue ficar sozinha, se você tem dificuldade de ficar sozinha, de novo, você vai ficar naquilo ali. Não, eu preciso que ele me responda, eu preciso isso. Por quê? A vida do outro é mais importante que a sua. Se você tem medo de ficar sozinha, provavelmente você faz tudo com o seu parceiro. Você provavelmente se afastou dos seus amigos, você se afastou dos seus familiares, porque o seu parceiro se tornou a pessoa mais importante da sua vida. E você é meio que assim, sabe aquele tipo de pessoa que quando começa a namorar, esquece dos amigos, esquece da família, se isola totalmente? Eu conheço várias pessoas que são assim. Se isola totalmente. E aí começa a ter uma vida desinteressante, começa, nossa, não vê sentido nas coisas que faz, não gosta do trabalho, porque nem sabe porque tá trabalhando. E aí quando termina, porque daí não consegue manter um relacionamento assim. E aí quando termina, a pessoa está totalmente sozinha. E aí aquela pessoa fica desesperada atrás dos amigos. E aí eu te pergunto, para conseguir manter um relacionamento, é necessário a gente ter as outras áreas da nossa vida também equilibradas. A nossa parte dos nossos amigos, nossas partes familiares, nossa parte profissional. Porque é aí que acaba sendo o grande problema. O isolamento. E aí eu queria que a gente começasse a olhar para isso. Hoje, quando você olha para sua infância, você consegue perceber alguns padrões, algumas interpretações? Eu vejo que muitas pessoas falam assim, nossa, mas a gente é irmão. Por exemplo, eu e minha irmã. A gente é irmã. Só que a gente tem muitas maneiras diferentes de olhar para a situação. E a gente age muito diferente em algumas situações. Porque a gente foi criada pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Só que qual é o ponto-chave aqui? É a maneira como a gente interpreta as coisas que acontecem na nossa vida. Então, a maneira como eu interpretei alguns acontecimentos lá atrás da minha infância impactam hoje no meu relacionamento. Eu já fui muito dependente emocional. Se eu não tivesse trabalhado a minha dependência emocional, isso iria afetar o meu relacionamento. Assim como afetou os meus relacionamentos passados. Que eu ficava nessa busca, nesse ciúmes excessivo, que eu ficava o tempo todo buscando que os outros me preenchessem. Então, a gente precisa começar a olhar como está o nosso relacionamento. O nosso relacionamento com nós mesmas é um reflexo do seu relacionamento com as outras pessoas. E você provavelmente não está conseguindo manter um relacionamento saudável, porque provavelmente você hoje não está tendo um bom relacionamento com você. Isso está fazendo sentido? Hoje você consegue perceber alguns pontinhos da sua história de vida que talvez você fale, nossa, isso me impactou e mexe comigo até hoje? Queria muito que você começasse de verdade a olhar para isso. O quanto que hoje talvez você fica se preocupando e fica sofrendo por algumas pessoas que foram embora da sua vida. Ai, mas ele não me mandou mensagem, mas ele não me valorizou, mas eu gostava tanto dele. Você colocou, às vezes, uma expectativa tão alta nesse relacionamento que aí você fica sofrendo durante 1, 2, 3, 5 anos e a sua vida para por conta disso. E aí você fica sofrendo, chorando e você acaba não olhando para aquele relacionamento como um aprendizado. O que esse relacionamento te trouxe hoje de aprendizado? Você precisou passar por esse relacionamento para de alguma maneira você ter um amadurecimento. Eu olho hoje para todos os meus relacionamentos e eu consigo perceber. E depois de ter me relacionado com outras pessoas, tá na minha vida de solteiro. Eu falo que eu não sei porque eu mantive esse relacionamento, mas tornou pra mim como um aprendizado de tipos de relacionamento que eu não gostaria pra minha vida. Então isso foi fazendo com que depois desse meu processo interno, eu fosse conseguindo selecionar um pouco mais as pessoas. E aí eu queria que você começasse a olhar e a trabalhar aí dentro. Eu quero que você comece a se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Eu sei que pode parecer clichê, mas essa é a base. No seu interior, eu quero que você comece a olhar para dentro de você. Busque as respostas aí dentro antes. Antes de você tentar, se você tá solteira, antes de tentar se mantendo em alguns relacionamentos, calma. Vamos ter um relacionamento primeiro com você mesmo? Vamos começar de diferente? Em vez de a gente procurar as respostas lá fora, no lado de fora nas pessoas, vamos você mesma? Vamos você se encontrar as suas respostas? Para você conseguir ser seletiva? Faça uma lista dos seus relacionamentos lá atrás, dos aprendizados que você teve.
E agora faça uma lista de uma pessoa que você consideraria, entre aspas, ideal na sua vida. O que você toleraria? O que você não toleraria? Isso faz parte do autoconhecimento. Nossa, eu toleraria uma pessoa assim. Nossa, eu não toleraria uma pessoa assim. Nossa, é isso. Olha para os seus relacionamentos lá atrás. Quais aprendizados você teve? Olhe para isso como uma chance realmente de amadurecimento e de aprendizado. Em vez de ficar, nossa, mas ele não me mandou mensagem. Nossa, mas ele isso. Não, olhe para aquilo como um aprendizado. Olhe para aquilo como um momento da sua vida que realmente foi importante, que isso faz parte da sua história e que isso fez de alguma maneira você amadurecer. E aí eu quero que você comece a olhar, eu quero que você foque em você, que você olhe mais para si. Que você veja as pessoas que não te fizeram bem, elas não merecem nem 2 minutos da sua atenção. Sabe aquela pessoa que ela não te fez bem? E eu estou aqui para te falar. Ela não merece nem 2 minutos da sua atenção. Sabe essa atenção? Essa atenção aí mesmo. Esse carinho, essa mensagem que você quer mandar para ela, esse abraço que você quer dar nela, essas palavras que você quer falar para ela. A partir de agora, você vai fazer isso consigo mesma. A outra pessoa que te magoou, ela não merece a sua atenção. Eu quero que você comece a fazer isso com você mesma. Eu quero que você se dê essa atenção. Eu quero que você comece a se olhar com carinho. Eu quero que você comece a se preservar, a se respeitar e a se admirar. Sabe toda a admiração que você tinha pela pessoa, mas a pessoa te magoou? A pessoa te machucou? Sabe aquele carinho que você gostava de dar nela, de fazer nela? Aquela atenção, aquele contato, aquele abraço. É o seu momento. E eu quero que a partir de hoje você comece a fazer isso por você. E eu te garanto, quanto mais você se respeitar, quanto mais você se olhar, quanto mais você cuidar de si, mais buscar saber aonde você quer ir, aonde você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos para a sua vida, melhores serão os seus pensamentos e, consequentemente, melhores serão os seus comportamentos e, consequentemente, você terá relacionamentos mais saudáveis. Você será mais seletiva, você realmente estará focando em si. E aí, quando chegar uma pessoa na sua vida, você vai conseguir olhar pra ela, conseguir ver se realmente isso faz sentido pra você, conseguir ser mais seletiva, mandar ela embora. E realmente, se for essa pessoa, você vai conseguir dar o seu melhor de uma maneira que seja saudável. E não se anular no relacionamento. Você vai conseguir ser você. Só que pra isso, muitas coisas aqui dentro precisam ser mudadas e precisam ser melhoradas. Mas aí, depende de você. E é isso que eu queria te mostrar. Que eu quero que você comece a olhar. E eu não sei se você sabe, mas quando você se gosta mais, eu já falei isso várias vezes aqui, não sei se você sabe, mas o quanto mais você se gostar, mais você não vai conseguir ficar com quem não gosta de você. Parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio. Mas eu não sei se é você, tá? Não sei se é você. Mas tem gente aqui nessa aula que continua querendo quem não a quer. Que continua esperando aquela migalha. Que continua implorando por pouco de atenção. Que continua esperando aquela mensagem que não chega. Que fica o tempo todo buscando outro. E sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque elas ainda não entenderam o quanto se amar é importante. Eu sei que parece ser muito clichê isso, mas você precisa começar a mudar o seu relacionamento consigo, o seu sentimento por você. Quanto mais você se amar, gente, vocês vão perceber a mudança que isso vai dar na vida de vocês. Parece ser muito clichê, mas é verdade. Ai, Thaís, mas o que eu faço? Como que eu começo fazendo isso? Por onde eu vou? Tal? Como eu começo a me amar, a gostar mais de mim? Comece fazendo tudo que você faz para as outras pessoas, comece fazendo por você. Como você cuida das outras pessoas, o quanto que você se dá, o quanto que você prioriza as outras pessoas, faça isso por você. O quanto que você cuida dos outros. Se você se arruma para as outras pessoas, você vai começar a se arrumar para você. Se você marca encontro com as outras pessoas, você vai começar a marcar encontros com você. Eu quero que você não se abandone. Eu quero que você esteja sempre conectada consigo, gente. Isso é muito importante. Vá atrás dos seus amigos, dos seus familiares. Tenha uma rede de apoio saudável por perto.
Porque senão, quando bate a carência, o que acontece? Você vai lá e liga pra ele, porque ele vai te dar o suporte, ele vai te salvar. Não! Você precisa se salvar. A partir do momento que você percebe o quanto você se basta, você vai perceber, e escreve o que eu tô falando, você vai perceber o impacto que isso vai ter no seu relacionamento. Eu só entendi isso quando eu vivenciei na prática e eu estou aqui pra te falar. Mudem internamente e invistam em si, que vocês vão perceber o impacto que isso vai dar no relacionamento. Quanto mais vocês buscarem no externo, mais vocês vão se manter nesse ciclo. E menos vocês terão e conseguirão manter relacionamentos saudáveis. Então a ideia aqui é que você se coloque como a pessoa mais importante da sua vida. Eu quero que você se coloque como importante, que você mantenha esse equilíbrio da sua vida para você conseguir manter um relacionamento mais saudável. Quando você colocar o outro como prioridade, você vai priorizar mais o outro do que a você mesma. Isso vai impactar a sua relação consigo e, consequentemente, os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos, eles vão refletir muito o que você permite. Como você se percebe. Quanto mais você se perceber, quanto mais você cuidar de si, quanto mais você se conhecer, mais você se cuidar, melhores serão os seus relacionamentos. Então eu quero que você comece a olhar para isso. Então, primeiro, algum impacto da sua infância que você percebe que afeta a sua forma de ver, de se ver, de ver o mundo, de ver os relacionamentos hoje, o quanto que você acaba reproduzindo, às vezes você nem para pra pensar sobre isso. Os seus comportamentos, o quanto que você tem permitido que as pessoas te deem migalha, quanto que você tem permitido, você tem ido atrás, você tem feito muito mais pelo outro, você tem colocado o outro como prioridade da sua vida e você tem se anulado nos seus relacionamentos por conta da dependência emocional. E também o quanto que você tem cuidado de si, o quanto que você tem se amado, o quanto você tem feito coisas por você, o quanto você tem cuidado de si, o quanto você tem se arrumado pra si e o quanto que você tem marcado encontros consigo mesmo. Comece a praticar, comecem a ter aí consciência de todo desse padrão de comportamento de vocês. Depois vocês vão me contando aí qual o impacto que esteve na vida de vocês. Mas comecem aos pouquinhos, não vai ser da noite pro dia que você vai acordar e falar, nossa, agora eu vou conseguir manter um relacionamento. Não, porque tem muitas coisas que precisam ser mudadas aí dentro, seu padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento, que afetam diretamente, que acabam fazendo com que você não consiga manter um relacionamento saudável. Certo, gente? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Lembrando que na quinta-feira ao meio-dia é o dia que a gente almoça juntas e nós teremos aquela aula como lidar com a rejeição. Então, se você aí já passou por alguns momentos de rejeição e não consegue lidar, quinta-feira ao meio-dia vamos almoçar juntas. Então, vamos aí tirar uma foto e eu quero que você escreva qual foi o seu maior aprendizado nessa aula de hoje. Então, escreva aí, printem a tela, postem aí nos stories de vocês e escreva qual foi o seu maior aprendizado nessa aula de hoje. Então, eu espero vocês quinta-feira ao meio-dia e na próxima terça-feira às 7h30 da noite. Tá bom? Alunas do MED-DDI, fiquem de olho aí nos e-mails de vocês, porque na quinta-feira, às 18 horas, nós teremos mais uma mentoria ao vivo. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.